Hallo, liebe Leute! E hoje vamos falar sobre uma live, muitas outras pessoas já fizeram, se adiantaram no tema, sobre a nova lei de cidadania alemã. Tenho o prazer, convidei aqui o advogado Luciano Carrasqueira, que estudou a fundo o material, para que nós possamos hoje também falar sobre algumas subjetividades, alguns detalhes, algumas exceções que muitas vezes nas lives são deixadas de lado, mas que vai ser muito importante na vida pessoal, na estrutura e no prisma da vida de todo mundo, na Alemanha, ou quem quer vir, os casos particulares e coisas que tem que ser lembradas quando nós falamos dessa nova lei. Olá, Ingrid. Hallo, guten Tudo Morgen, bem? bom dia. É um prazer estar aqui com você novamente. O prazer é meu, o prazer é meu. Falando da ideia de um tema tão importante, o pessoal já estava até escrevendo algumas perguntas. Eu Uhum. dei uma olhada também ontem em algumas perguntas que o pessoal deixou. Exatamente por isso, como eu falei, falar de uma forma genérica sobre esse assunto é uma coisa, e nós tratarmos de algumas subjetividades, algumas interpretações, ou falar sobre algumas peculiaridades dessa nova lei, já envolve um estudo maior do que essa lei trouxe. A primeira pergunta que fizeram foi: ela está para ser aprovada ou ela foi aprovada? Então, essa lei é muito importante, ela já foi aprovada, tá? Ela não tá em vigor ainda, ela não está valendo, porque os órgãos que processam esses requerimentos estão se ajustando, e a previsão é que em abril, entre abril e maio, já esteja em vigor essa nova Tá aí, legislação. Mas ela já foi né? aprovada, Abril, maio, tá aí. já é esse o texto, apesar das críticas e dos questionamentos de todos os lados. Tem questionamentos da corrente política mais à esquerda, argumentando que essa lei é prejudicial para mãe solo ou para pessoas com deficiência, para idosos. Já a extrema-direita reclama, argumentando que está se tratando, na verdade, de uma perda de valor da cidadania alemã, uma banalização da cidadania alemã, e que esse não seria o caminho, já que, por exemplo, países como a França estão, pelo contrário, dificultando o acesso à cidadania francesa. Mas, apesar de todas essas discussões, é o que vai valer aí a partir de abril. O texto já está definido, e eu gostaria de apresentar para o pessoal muito mais do que respostas de casos concretos, porque o caso concreto ele é muito específico, se pode analisar, ou se pode encontrar muitos argumentos ou fundamentos para se discutir a viabilidade ou não da naturalização. Primeiramente, esclarecer ao pessoal do que é que se trata essa lei, tá? Porque alguns confundem um pouco com a questão da migração de profissionais estrangeiros, outros confundem com o reconhecimento da nacionalidade de quem descende de alemães, né? Filho, neto, bisneto. Essa lei não trata disso. Essa lei trata de Einbürgerung, naturalização, ou seja, essa lei é voltada para pessoas que desenvolveram um relacionamento com a Alemanha, pautado basicamente na residência, na moradia por determinado tempo, na observância do sistema alemão, no conhecimento, na integração. Então, essa lei ela não é para as pessoas que estão no Brasil, muita gente no Sul, em São Paulo. Em São Paulo tem descendentes alemães. Teve alteração em 2021 da legislação sobre esse público, aí para reparar injustiças relacionadas à perseguição de guerra, né, relacionadas à discriminação da mulher, porque elas perdiam aí o direito da nacionalidade da cidadania alemã em razão do casamento. Né? Então, foi feita uma legislação em 2021 para se adequar à Constituição de 1949. Tá? Essa legislação de agora, porém, ela é para a gente que está aqui. Uhum.
que vive aqui, que mora aqui, está trabalhando, fala alemão, né, gosta da Alemanha, gosta de viver aqui, é para esse público, certo? Portanto, a lei, pelo menos a nomenclatura que se deu, é uma lei de modernização da lei do direito de nacionalidade alemão. Ela tem no seu contexto, no seu conteúdo, vai se observar que ela tem o propósito, sim, de alcançar imigrantes interessantes, de acordo com os interesses da Alemanha, especialmente profissionais, né? Para que eles tenham interesse de vir para a Alemanha, por quê? Porque vão ser integrados de forma mais rápida, vão participar do processo cívico, eleitoral, decisório da nação, de uma forma direta e de uma forma mais rápida. Né? A gente sabe que isso foi amplamente divulgado, a primeira mudança aí que deu mais o que falar foi a questão do tempo, que a princípio era 8 anos de permanência na Alemanha, de moradia na Alemanha, e passou para 5 anos. Então, Vamos lá, acho que é um dos mais importantes para o pessoal já ter em mente. Então, do tempo que já se está na Alemanha. Isso, o tempo que já se está na Alemanha. Antigamente era 8 anos, é bastante tempo, tá? Como é contado esse tempo? E aí que vai a questão do caso concreto. Pô, eu cheguei, fiquei, estava sem visto, mas já queria o visto depois de 2 meses, o visto só chegou depois de 6 meses. Quando é que conta esse período? Isso é uma análise que é muito complexa, porque vai depender do seguinte. Primeiro, o tempo contado, via de regra, é a partir do momento que a pessoa tem um título de permanência na Alemanha. Tá? Seja lá... O título de permanência, porque o pessoal já colocou. Au pair e... Não, isso aí é outra coisa. Isso é quando você vai requerer. Tá? Entendi. Quando você vai requerer, então você não pode ter um título que seja de algo que é provisório. Um Ausbildung é provisório, uma faculdade é provisório, um au pair é provisório, Anerkennung de diploma é provisório. Então, inclusive, a legislação, ela diz, olha, pode requerer a cidadania alemã quem possui um título, né, de permanência que não está incluso entre esses. Então, ele tem um rol taxativo negativo, dizendo que se você possui tais e tais e tais e tais, você não é elegível para a cidadania alemã, tá? E aí, bom, a partir do momento que você tem um título. Mas o brasileiro, ele entra aqui e fica 90 dias sem precisar de título. Ele não está irregular, ele está sem título, mas ele não está irregular, tá? Então, se contaria esse período de 90 dias, pode-se considerar também, se ele receber um Fixungsbescheinigung, esse período de recebimento, enquanto a pessoa está aportando o Fixungsbescheinigung, conta também. Por isso que é preciso analisar caso a caso. A legislação ela não é tão simples quanto parece ser. Às vezes a troca de uma simples palavra, uma conjunção, oda ou und, muda completamente os requisitos. Você precisa ter tal requisito ou tal requisito ou tal requisito. Então, se você se encaixar em um desses requisitos, você tem direito. Diferente de você precisa ter tal requisito e tal requisito e tal requisito, então você tem que cumprir aqueles requisitos todos. São pontos que até se levantou, né? Poxa, mas não precisava antes ter um título definitivo de permanência na Alemanha para poder requerer a cidadania? Não. Não justamente porque, se você analisar é um absatz direitinho que tem lá, ele vai tratar que a pessoa tem que ter um befristet ou ser, sei lá, cidadão da Suíça ou da União Europeia ou possuir um título que não seja tais e tais e tais e tais e tais e tais e tais. Tá? Ou seja, ele vai deixar tudo pormenorizado ali. São essas filigranas que fazem com que uma situação que todo mundo... isso aqui... A gente vê muito isso em Facebook, tem muito os grupos, né? Olha, fulano fez assim, deu certo e tal, mas para ver o caso concreto. Muitas vezes pode até ser erro mesmo do órgão de imigração que errou, como muitas vezes a pessoa nem sabe o que aconteceu no caso dela, tá? Porque ela imaginou que era por uma coisa, foi por outra coisa, ela não precisou, por exemplo, demonstrar nível de alemão
quando se obtém um visto de reunião familiar com o cônjuge, né? Por ela ter um filho menor, de quem ela cuida, e já uma amiga dela não, é casada com um alemão, mas vai ter que apresentar o A1. Então, tem muitas coisas que só quando a gente... Eu só dou uma resumida ali e esquece de Isso, contar as inúmeras variáveis nessa exato. constelação, Por né? isso que o mais importante, eu acho, é que as pessoas compreendam o contexto, o que é que a lei quer, quais os motivos, qual o perfil que você deve se adequar. Porque, assim, essa ideia de tentar se encaixar de uma forma meio, sabe, deslizando na coisa, não rola porque, bicho, é muito fechadinho, tem requisito pra caramba, tem que seguir. E essa lei, ela veio muito exata. Por exemplo, vou trazer aqui alguns requisitos básicos explicando o porquê desses requisitos. Tá? O objetivo da Alemanha é atrair mais gente qualificada que se estabilize aqui e seja parte da sociedade. Tá? É esse o público que é interessante para a Alemanha. Então, o que é que essa lei ela traz? Ela traz a valorização disso e a continuação desse entendimento, que é o quê? Demonstração de nível de alemão. Muita gente pensa, facilitou agora o nível de alemão. Não, não é essa a intenção da lei. A intenção da lei não é facilitar o acesso de pessoas não integradas. Ela não tem um viés, pode até ter, tem bastante viés social, mas ela tem, ao meu ver, um viés mais voltado para o mercado de trabalho também e para integração de pessoas qualificadas e capacitadas interessantes para a Alemanha. Como, por exemplo, pesquisadores. Pela lei anterior, quem tinha um visto de pesquisador não poderia obter a cidadania alemã, não poderia requerer. De acordo com essa lei agora, passa até porque é o capital intelectual, que a gente sabe que a Alemanha disputa por isso, entendeu a necessidade e o valor disso há muito tempo, já antes da Segunda Guerra, mas na Segunda Guerra isso ficou muito mais claro, os próprios americanos importaram muitos nazistas, né, intelectuais para os Estados Unidos, e a Alemanha, né, entende que é necessário manter. A Alemanha não é um país de matéria-prima, né, como é o Brasil. Não é um país de riquezas naturais, é um país de intelectual, de tecnologia, de desenvolvimento. Então, eles querem, na verdade, que se torne alemão quem preenche esses requisitos, que é integração, tá? Conhecimento do sistema político, social, engajamento social e cívico. Se comprova isso, porque se comprova através do Einbürgerungstest, aquele teste, né, Isso, de isso. política, geopolítica, geografia e tudo mais, Uhum, ou você comprova, por exemplo, que pode ser a dúvida do pessoal, não, eu estou inscrito num Verein, eu faço parte de tal, uhum, com pequenos certificados de participações, você uhum, consegue pular o Einbürgerungstest, que para quem não sabe é um teste de, como é que eu uhum. vou chamar isso, Luciano? É um De teste cidadania? é um teste Conhecimentos de gerais. cidadania. Então, esse teste da legislação não fala de expurgá-lo, ele não vai deixar de ser aplicado, vai continuar sendo aplicado, o nível B1 de alemão vai continuar sendo exigido via de regra, tá? Então, dentro desse contexto que se exige que a pessoa tenha nível de alemão, seja integrado e tal, o que é que se precisa? O que é que você tem que apresentar no momento de requerer? Nível de alemão, você tem que apresentar um certificado B1, um certificado de uma instituição dessa que é reconhecida, né, na União Europeia. A gente vai ter o TELC, a gente vai ter o Goethe, e tem o B1, nível B1. Para quem quer, e eu vou tratar a parte desse pessoal, para quem tem um desempenho extraordinário, que é o pessoal que vai cair de 5 anos de permanência, pela regra, para 3, ele vai precisar provar C1 de alemão. Eu acho particularmente interessante porque eles foram bem específicos quanto ao nível. Na lei anterior, existia já essa possibilidade de aceleração do processo de naturalização por desempenho, mas não era tão claro e era gradual. Antes a regra era 8, podia cair até 6, mas era gradual. Se você tivesse feito o curso de integração de forma exitosa, caía 1 ano. Se você tivesse como demonstrar alto desempenho no conhecimento
no idioma alemão, né, o desempenho acadêmico, etc., caía mais um ano. Agora é uma regra mais simples. Cai de 5 para 3 se, primeiro, cumprir as regras gerais, né, poder manter-se, etc., ter onde morar, etc., etc. Ter C1 de alemão, né, comprovado, aí com certificado, e tiver um bom desempenho, poder comprovar um bom desempenho de integração. E esse bom desempenho de integração, ele pode ser comprovado de três maneiras, tá? Ele pode ser comprovado em desempenho escolar bom, e aí apresentar nota, aprovação, certificados, etc., escolar e acadêmico, ou ainda alto desempenho profissional, Só e aí mostra que a pessoa... o escolar vai valer o nível de alemão? Se ele chegou até o C1 com boas notas? Não, isso é outra coisa. Tá bom, só para saber se eles se cruzam ou não, entendi. Não. Uma coisa é o nível do alemão que você tem que provar. C1, uma coisa, é o nível do alemão. Outro requisito são as regras gerais. E outro requisito é integração, tá? Alto desempenho e integração. Esse de integração é que eu estou subdividindo agora. Tá. E estou falando de desempenho escolar ou acadêmico, desempenho profissional ou engajamento social, certo? Então, o nível C1 de alemão tem que provar, independente desse outro aqui, porque eles são aditivos, né? Uhum. Integração é uma coisa, o nível de alemão é outra coisa, e o preenchimento dos demais requisitos é outra coisa. Tá? Agora, naturalmente, se o camarada tem um alto desempenho acadêmico, um alto desempenho profissional, etc., ele vai ter um nível alto de alemão, né? É o que se presume. Então, existe esse público que vai ter essa redução para 3 anos, o tempo de permanência exigido. O tempo de permanência também, que é uma dúvida recorrente, tem muitos casos, para você ver, ter ideia de como existem casos e casos. Tem gente que veio, aí casou, aí voltou para o Brasil, aí viveu no Brasil, aí voltou. Aí fica imaginando que esse tempo que viveu aqui, que foi casado, coopera de alguma forma para a sua naturalização. Não coopera. Coopera, sim, se você preencher todos os outros requisitos, é um plus, tá? Você dizer, pô, já morei aí tantos anos, agora morou aqui 10 anos, foi para o Brasil, tá 10 anos no Brasil, tem nada a ver, gente. O tempo que conta? O tempo que conta é você chegou, morou ininterruptamente. E o que é ininterruptamente? Que você tenha ficado aqui sem permanecer no estrangeiro, no exterior, por mais que 6 meses. Tá? Se você passou mais que 6 meses, só pode ser permitido, né, e considerado se você obteve autorização prévia da Auslandsbehörde. Tá? Ficou, olha, vou ter que ir no Brasil, vou ter que passar tanto tempo, e eu queria preservar aqui, e tal, meu título é provisório que eu estou lá, etc. Tá? Para que não se perca esse tempo anterior que você teve. Isso é uma pergunta muito recorrente. Para entender, é muito objetivo, não tem muito... claro que tem, né? Mas não assim, muito fictício, e que acontece muito, as criativos, a pessoa casou, divorciou já há muito tempo, não tem nada a ver. Isso é para quem mora aqui, está integrado, está estudando alemão, está aprendendo, está vivendo, está pagando imposto e está legal na Alemanha, tá? Aí tem uma moça que perguntou, olha, Luciano, eu fiz o ano social, estou com B2 e estou fazendo anerqueno. Tenho direito aos 3 anos. Olha, você não tem direito nem aos 5 anos, nem por 5 anos, tá? Por quê? Como dito, é preciso ter um visto que demonstre certa estabilidade. E isso presume um trabalho, isso presume uma reunião familiar, isso presume algo que não tem um prazo. Um curso, qualquer que seja, vai ter um prazo. Um Ausbildung vai ter um prazo. Curso de estudante, au pair, prazo. Tá? Então, tudo que é provisório não autoriza o visto o requerimento da cidadania. Isso é no momento que você está com o título.
No momento você vai fazer o requerimento, tá? Se você teve ao pé, massa, vai contar. Mas hoje você trabalha, fiz aos bidos, Luciano. Agora estou trabalhando na minha área, bem, como profissional qualificado. Ótimo, é isso que eles querem, tá? É isso que eles querem. Para que a gente entenda o perfil e assim possa se adequar ao perfil. Porque talvez você não cumpra os requisitos hoje, mas você pode se preparar para cumpri-los, Eu né? falei sobre isso ontem, eu falei, é nada melhor do que ficar sabendo, se bem que nós estamos, né, deixando bem claro que cada situação vai ter aí inúmeras variáveis que têm que ser analisadas, mas sabendo, pelo menos dessas linhas, melhor, assim todo mundo pode já chegar, já sabe que não pode, que férias não conta, mas se ficar mais, e é casada, nunca, ou seja, pode se organizar para fazer acontecer, do que dar uma Exato, mancadinha sem saber e falar, puxa, se eu tivesse sabido disso antes. Uma exato. pergunta que eu acho que deve ser bem recorrente é a questão de uma parte, né, do casal, que muitas vezes está migrando aí, brasileiro para a Alemanha, se está com tudo em ordem, está trabalhando, trabalhou tanto tempo, pararará, tem B1, tarará. A outra parte não está trabalhando, mas se bem que você falou que daí ela já tem a permanência, né? Ah, Mas enfim, deve ser uma pergunta ah, muito recorrente, tipo assim, o que acontece com o outro? Tanto para casais onde os dois são brasileiros, como para uhum. casais onde um é alemão. Deve ser, Sim, né? exato. Não, são duas situações diferentes, tá? Cônjuge de alemão ou de alemã tem um tratamento diferente. Porque presume-se, pelo menos é isso que a literatura diz, que há uma integração mais rápida, tá? Então, para cônjuge de alemão, não mudou muito. Na verdade, não mudou praticamente nada, porque eles já tinham o acesso à cidadania desde que residissem na Alemanha há 3 anos e tivessem 2 anos de casamento aqui na E Alemanha. E, naturalmente, B1. vivendo na Alemanha. E, e B1 e os demais requisitos. Os demais requisitos, tá? A mudança seria basicamente no lapso temporal. Com relação ao comprovante de capacidade econômica, é aceito também que se o cônjuge, e dependendo do contexto familiar, por isso que é importante analisar cada caso. Por exemplo, se o cônjuge é estrangeiro, chegou, está se integrando, tá beleza, tirou B1, né, tem uma formação, né, quer se naturalizar, não acessou ainda o mercado, mas o marido ou a esposa tem uma renda bacana que dá para manter, que demonstra ali estabilidade, ele vai poder comprovar essa capacidade através do cônjuge. Né? No caso, por exemplo, desse cônjuge que não trabalha, está cuidando de um filho menor, certo? Então, ele também vai ser naturalizado, tá? É um caso especial, e o filho menor também, tá certo? A naturalização vai para a família toda. Mas deixa eu falar aqui um pouquinho, de uma forma mais metódica, para o pessoal entender, o que é que eles devem buscar, certo? Bom, nível de alemão entre B1, quer dizer, ou B1 ou C1, porque B2 vai dar para B1, não vai chegar para os benefícios que o C1 alcança. Tempo de residência ininterrupto, 5 ou 3 anos. Tá? Capacidade financeira para manter-se a si e aos seus dependentes, e a gente vai tratar isso à parte porque é um tema espinhoso e objeto de críticas. E aqui, essa capacidade financeira, ela presume o não recebimento de benefícios sociais, os benefícios sociais previstos no SGB 2 e no SGB 12, tá? Que tratam basicamente do Grundsicherung, de benefícios para complemento de renda, que são justamente benefícios que geralmente alcançam pessoas ou grupos socialmente mais fragilizados, como idosos. Essa é a crítica que tá rolando, né? Idosos, É que o pessoal quando resume mães uma solteiras. noção, a gente não está falando de Elternzeit, de Mutterschutz, Não, né, do período paternidade, não. então, nós estamos falando Isso. esse que complementa a renda para que ele Isso, possa sobreviver na Alemanha. Só para o pessoal falar, pô, isso. mas eu recebi aí Mutterschutz, eu tirei Elternzeit. Não, nós não estamos falando desse, né, que seja claro, só para Uhum. esse lance Sim. do que era o Deixa eu antigo esclarecer isso existência melhor. mínima. Não, Tá, me deixa eu só estou esclarecer fazendo isso.
essa diferenciação, porque a gente Uhum. coloca sempre tudo numa panela só, né? Sim, E aí, sim. Me deixe esclarecer isso melhor para o pessoal entender. isso. Conceitualmente fica mais fácil. O que a pessoa não pode receber é um benefício social, tá? Ou seja, se paga imposto para reequilibrar socialmente os cidadãos. Quando a pessoa não está trabalhando por muito tempo, então ela recebe o Bürgergeld. Quando a pessoa tem uma renda, mas ela mas ela recebe o Wohngeld, tá? Benefícios para complementação de renda, para complementação de sua manutenção. Diferente é do seguro-desemprego, por exemplo, que você contribui para uma seguradora, a seguradora social, para quando você ou qualquer pessoa que está segurada ficar desempregada, receber aquele benefício. Então você paga por aquilo para aquilo. Você tem uma prestação, você tem uma contraprestação. O Elternzeit, quando você entra em Elternzeit, também tem o Elterngeld. Isso aí não conta como benefício social, tá? O conta benefício social é quando você está na sua situação de vida ali normal e a respeito disso você recebe algum tipo de benefício do Estado, certo? E aqui a gente vai ter algumas exceções, tá? Como, por exemplo, a pessoa recebe benefício, tá? Algum tipo de benefício, mas ela trabalha Vollzeit, tá? 24 nos últimos 2 anos, ela trabalha pelo menos 20 meses Vollzeit, tá? Então ela está se dedicando, ela está se empenhando, não é por, né, dá para ver que talvez não dê a renda porque ela tem um filho menor e tem o cônjuge tem que estar ali cuidando. É uma situação muito comum na Alemanha. No Brasil, a depender da classe social, você vai ver muito isso. Às vezes um cônjuge só trabalha e o outro cuida da casa e tal, cuida dos filhos. Na Alemanha, quando fica só um cônjuge trabalhando, não são tantas as famílias que conseguem se manter com a renda de uma pessoa só. Né? Então é relativamente comum que se tenha acesso a um Wohngeld, a um Kinderzuschlag, algum tipo de benefício dessa natureza. Tá? Então esse grupo, seria caso que atingiria essa família, né? Eles vão ter aí um tratamento especial, certo? Então, o que mais você precisa ter, além de capacidade, além do nível de alemão, tempo de residência, capacidade financeira? Formação educacional, conta positivamente, integração profissional. Quer dizer, eu tenho um contrato de trabalho, tenho um contrato de trabalho, um befristet, né, por tempo indeterminado. Quanto mais estabilidade, melhor posição, né? Estão entendendo o que eu estou falando? Engajamento social, pô, faço parte do Verein, eu mesmo, não me sou não naturalizado alemão, desejo e cumpro os requisitos, especialmente com base nessa nova lei. E quando eu for fazer o meu, eu vou botar, olha, eu apresento palestras sobre direito alemão para a comunidade imigrante, eu vou colocar, participo de eventos na Embaixada Brasileira e tal, vou colocar tudo isso para mostrar a minha história, quem eu sou. Quer dizer, acho que essa é a intenção. Quem eu sou? Quem é o Luciano? É um cara que não tem condenação criminal, é um cara que tem nível X de alemão, é um cara que tem um nível educacional tal, é um cara que, né, que vive de tal maneira na Alemanha já há determinado tempo, que coopera socialmente. Então, acho que tudo que acrescenta nesses termos é interessante, né? É interessante colocar. O termo cooperação social é muito bom, né? Porque é exatamente isso. Eles vão ter benefícios por estarem querendo se engajar e se engajando e dar um plus, né? Hum. Contribuindo socialmente para formar uma Alemanha forte. E eu vou falar o Verein, só vou fazer uma retomada. São essas associações de interesse, gente. Pode ter tanto interesses políticos, por exemplo, um grupo que estuda tal coisa, pode ser um grupo de coleção, pode ser um grupo de esporte, não importa. São associações de interesse determinado muito bem regulamentadas, que além de vocês daí conseguirem comprovar esse engajamento social, é uma ótima oportunidade para falar em alemão, fazer amizade, ser convidado para uma festa, sabe? Se integrar na sociedade. Os Verein são tem na internet
internet listas e listas e listas dos eingetragene Vereine, né, dos Vereine regulamentados para tudo. Meio ambiente, você sabe. Então, para quem está interessado mesmo, ó, é uma dica muito legal, né, para a integração social. Pois Não é um por evento, exemplo, ó, eu já escrevi eu aqui. fiz. São clubes, são instituições de interesse. Eu vou escrever aqui de novo. É o Uhum. FEAAIN. Procurem na sua cidade, Ó, na região, que vocês vão ter eu listas sou membro gigantes. por exemplo, a Associação de Juristas Brasileiros e Alemães, né? Sou membro. Aí tem outras associações que pode fazer parte. Eu me voltaria para algo voltado a Brasil-Alemanha, ou algo voltado para a cultura alemã, né, que demonstre interesse, curiosidade e vontade de participar. Um dos objetivos dessa lei, e aqui para quem tem interesse em política, é justamente viabilizar a participação desse grande grupo de pessoas na Alemanha. A Alemanha tem 11 milhões de habitantes que não são cidadãos alemães. 11 milhões. E desses 11 milhões, quase 2 milhões nasceram aqui e não são cidadãos alemães. Então, essa legislação ela vem para trazer uma participação desse grupo no cenário político, social. E é um grande golpe contra a extrema-direita, né? Porque agora muitos imigrantes vão passar a poder votar, né, vão passar a poder participar do debate político de forma efetiva ali através do voto. E, bom, eu acho super interessante. Apesar de ter estrangeiro que é a favor da FD e da extrema-direita, né, não sei como, né, mas tem. Bom, essa lei é um golpe contra esse grupo. Tá? Bom, vou falar um pouquinho agora dos pontos mais espinhosos, tá? Que é especialmente com relação a essa alteração que houve quanto aos casos, os casos de pessoas que não têm condição de comprovar capacidade financeira. Né? No modelo, no texto que vigora até então, tá? E que está sendo modificado, é dito que o estrangeiro, para se naturalizar, ele não pode, né, receber nenhum benefício social, a não ser que ele não tenha dado motivo, a não ser que ele não tenha dado motivo ao recebimento daquele benefício social. Tá? Então, isso protegia diversas pessoas que, por circunstâncias da vida, né, não tinham como trabalhar fora site, ou às vezes não tinham nem mesmo como trabalhar, e precisam se sobreviver, e decorrente da própria necessidade, recorrerão ao Estado. Certo? Então, essas pessoas elas estavam albergadas por esse texto. Esse texto foi modificado. Tá? Ele passou a ser restrito somente a os trabalhadores e os seus descendentes que vieram para a Alemanha através de acordos internacionais até 1990, aí quando teve a reunificação, etc, etc. Então, restringiu só para esse grupo. E esse grupo ele passa a ter também uma série de outros benefícios relacionados à facilitação, de repente, pela falta de domínio do idioma, ou até às vezes em razão da idade, né? A questão da demonstração de conhecimentos políticos. Esse grupo em específico ele vai ter um tratamento especial, e inclusive quanto a esse tema da capacidade econômica. Via de regra, pessoas que não têm como comprovar capacidade econômica, tá? Ou melhor, que elas dependem do Estado em alguma medida, elas não vão ter acesso à cidadania alemã. E essa é a grande questão. Tá? A não ser que elas, como regra geral, elas recebam o benefício, mas trabalhem fora-site nos últimos 2 anos, pelo menos 20 meses. Tá? Então, como é que fica a situação das mulheres, né? Que muitas vezes têm que se dedicar à criação dos filhos, se não a tempo integral, mas pelo menos a tempo parcial? Como é que fica para esse grupo? E é uma coisa que é interessante, que eu estava refletindo sobre isso. E, por acaso, isso é mencionado numa crítica feita por um grupo político à legislação, que é sobre o valor do trabalho da mulher
especialmente, porque geralmente o cuidador, a cuidadora dos filhos, geralmente são as mulheres, né? É a regra. É, quando na realidade é a desvalorização dessa atividade, quando é a atividade mais fundamental que tem para a preservação de uma sociedade, né? É a educação dos filhos. Se não educar os filhos, se não tornar as pessoas, né, civilizadas, capazes de resolver seus próprios conflitos, de lidar com adversidades, aí sim o mundo vai se tornar um verdadeiro caos, financeiramente, economicamente, né? Depende disso, o mundo depende disso. É, então, o direito ele já prevê, em certa medida, diversos mecanismos para reequilibrar essa balança, né? E essa parte da lei, eu entendo que tá havendo uma grande discussão sobre isso, sobre a constitucionalidade dela, porque isso vai de encontro ao princípio da isonomia, da igualdade, da não discriminação em razão do gênero ou em razão né, de eventual deficiência, né? E naturalmente, em razão da idade, tem pessoas idosas se aposentam, às vezes, às vezes a aposentadoria não dá, muitas vezes, a maioria das vezes não dá, na verdade, e eles recorrem a benefícios sociais para sobreviver, né? Então, dentro desse contexto, ficariam fora da possibilidade de se naturalizar, né? As mulheres, e esse público, cuja aposentadoria geralmente é mais baixa, quem é que tem a aposentadoria geralmente mais baixa? Aqueles que tiveram que se dedicar aos filhos e não recolheram. Alguém escreveu ali em cima, como é que vai ficar mãe solteira? Enfim, Exatamente. eu Vai, então, vai ficar ruim. Vai ficar ruim. O que se está discutindo, que é uma solução, mas que não seria juridicamente a nível de segurança suficiente, é o tratamento dessa questão em sede de regulamentação da lei. Quando se tem uma lei, depois vai se regulamentar quanto à sua aplicação. Só que a regulamentação ela não tem força de lei, porque ela não é tratada e discutida no Congresso Nacional, né? Ela não passa pelo processo legislativo. Então, por mais que alguns aos Behörde apliquem essa regulamentação que vem a existir, que na verdade não existe, ela não vai ter força de lei. Se for para o tribunal, dificilmente, se for aplicar a lei como ela está, dificilmente vai se observar a regulamentação. Então, são coisas que a gente vai ter que esperar para ver como é que vai ser tratado no tribunal. Pode ser que seja observado a inconstitucionalidade desse trecho, acredito que deva haver alguma modificação, né? E existem também outras polêmicas relacionadas à obtenção da cidadania por filhos de estrangeiro, né? O filho de estrangeiro, e alguns acham que isso é novo, mas não é. Na lei anterior também já era previsto que o filho de estrangeiro que nasceu na Alemanha tem o direito à cidadania alemã quando um dos pais, um dos genitores, à época ou até agora, residam na Alemanha por pelo menos 8 anos e tenham um título, um Befristet, tá? Esse é um requisito. Um título, um Befristet, ou então seja descendente europeu, ou aquelas exceções todas, né? Suíço, etc. Então, já existia isso. O que aconteceu foi cair de 8 para 5 anos a permanência desse genitor, mas continua se exigindo que esse genitor tenha um título befristet para garantir que o filho tenha o direito de obter a cidadania já pelo nascimento. Tá? Ele não precisa. Um befristet é por tempo indeterminado, tá? Ele tem que ter um título de permanência por tempo indeterminado. E é difícil você, em 5 anos, já ter um título de permanência por tempo indeterminado. Tá? E isso está prejudicando a criança por um requisito muito específico relacionado ao genitor. Talvez aí para dar uma maior estabilidade no que diz respeito à alemanização, digamos assim, da família. Porque na medida que ele tem um título, um befristet, presume-se que não. Eles realmente moram aqui, essa criança vai crescer e se desenvolver aqui na Alemanha.
Talvez seja isso, mas quem fica aí sob, digamos assim, a ser prejudicado é a criança, né? A nova legislação também prevê a possibilidade de perda da naturalização, da nacionalidade da criança estrangeira, de filhos de estrangeiros, melhor dizendo, que nasceu na Alemanha, quando os pais, e sendo o caso dele ter sido mit eingebürgert, né, quando a criança ela pegou a cidadania junto com um dos pais, ela perde quando o pai perde também. Então, se o pai fez o Einbürger, beleza, tudo ok. A criança foi mit eingebürgert, tudo ok. E mais na frente, vê-se que o pai, por um acaso, tem alguma informação falsa, enfim, algum requisito ali ele não cumpriu, perde ele e perde a criança também. Então, isso é outro questionamento que os doutrinadores estão fazendo, né, os estudiosos, sobre a penalização da criança por uma questão relacionada ao seu genitor, né? É, Interessante. mas é o que vai começar, é o que vai estar valendo, tá? É o que vai estar valendo a partir de abril, não é o que está valendo ainda. De modo que, eu estava até pensando antes da live, se você é mãe solteira, se você se encaixa num desses perfis de desses grupos vulneráveis, entra com requerimento agora, enquanto está valendo essa lei agora, tá? Para ver se pelo menos ele começa a ser processado com base na atual legislação. Né? Para ver se tenta pelo menos aplicar a atual legislação quanto esse aspecto. Aí, naturalmente, se você avaliar se a legislação atual, em outros requisitos, te favorece ou te prejudica, né? Ou te é contrária, desfavorável. Então, é preciso analisar o caso como um todo. A lei também já está para entrar em abril, né? Abril para maio. Ela está para realmente passar a valer. É, deixa eu pensar. Eu separei aqui mais alguns pontos que são E também você continua? relevantes. Eu Hum, acho importante dizer também para quem se interessa que é muito diferente procurar por todo esse processo, tentar se informar, durante o processo saber das exceções, saber do que tem que ir atrás, do que logo começar com alguém, como por exemplo, com você. Eu não estou querendo fazer uma falsa propaganda, não. É pura verdade, gente, vocês sabem. Que vai conseguir dar o caminho aí, vamos chamar das flores, né? Toda uma orientação profissional do que fazer, do que não fazer. Eu acho que isso envolve até uma redução de custo, de estresse, uhum. ir mais direto ao ponto, até ganhar tempo com muita coisa. E tem tanta variável, como nós estamos vendo aqui, que com certeza é uma decisão muito inteligente. Né? Buscar Uhum. um profissional competente para quando o assunto é querer ter fazer parte dessa nova lei. Isso. É, existem matérias no direito que elas exigem, ou melhor, existem ações, né, medidas que elas exigem a atuação de um advogado. Isso especialmente perante tribunais, ou então quando se está representando interesses jurídicos extrajudicialmente em relação a terceiros. Então, existe posição legal da atuação do advogado. Mas existem ações que elas não precisam. O próprio cidadão ele pode tomar essas medidas. O pedido de nacionalidade, naturalização, ele não exige a participação de um advogado ou de um profissional. Você pode fazer sozinho. Agora, existe aquela coisa, né? Você se dedicar a um assunto. Isso é muito pessoal. Tem gente que prefere dedicar e aprender e se dedicar àquilo e mesmo assim fazer a coisa para ver o que vai dar, assustado, ficar ansioso do processo, né? Mas não gastar, pode, é uma opção. E tem gente que, pô, trabalha, tem a sua vida, não está a fim de mergulhar naquilo e ainda mais ter o risco de dar errado e ficar naquela ansiedade de não chegou uma carta, não entendeu nada e toda vez aquela tensão. Prefere, ó, pô, vou passar para alguém que entende, Não é vou ficar qualquer tranquilo. vocabulário, né? Eu acho que é o vocabulário Pô, aquele mais não, espinhoso não é de simples, alemã. não é simples. Não é simples. E outra coisa, assim, tem gente que oferece esse serviço, né? E eu sei que é com base em informações genéricas, que está na página
do Bundesregierung, que está, né, em sites oficiais, ali vão estar informações muito, né, grosseiras, né, mais gerais. Informações, muitas até que não são nem interessantes para o nosso público brasileiro. Tem coisa que começa a falar, às vezes, de regras que são específicas para determinado grupo, né? Que não trata nem do nosso caso, da nossa questão específica, né, do brasileiro, que tem relações diferentes. Quando você vai analisar a lei, bicho, é complicado pra caramba. Você tem que entender primeiro como é construída uma lei. Como é que você vai tratar da alteração de uma lei? Porque a alteração de uma lei não é simples, não. Ela vai dizer assim, ó, o parágrafo tal, absatz tal, zatz tal, numa tal, vai sair a palavra tal e vai entrar agora a palavra X. Ou vai sair um absatz todinho e vai entrar agora, aí entra uma regra toda totalmente diferente e que tem repercussão com o direito com direito migratório, que vai ter repercussão com direito social, que vai atingir essa legislação, essa regra que trata da questão da capacidade econômica, ela não fala de mãe solteira, ela não fala de incapaz, ela não fala de pessoa com deficiente. Ela fala de outra coisa, de outra forma, com repercussões nesse grupo. Então, quando a pessoa só lê a manchete, bicho, ela pode ajudar, pode dar uns toques. Não, o que é que você precisa? É um certificado tal. Consegue certificado tal. Isso aqui é tal coisa? Ah, não, tal documento. Você vai precisar do seu Steuererklärung Bescheid. Tem, beleza. São informações gerais que você consegue acessar isso da internet. Né? Você consegue até acessar a legislação na internet. Né? Mas o que você não consegue é entender assim, simplesmente porque você quer e deseja, porque a gente estuda para isso muito. E é isso que as pessoas não entendem. O direito é interessante porque... Conversando com outra coisa, ela está nitidamente, para quem entende, conversando com aquele público, com aquela outra lei que saiu naquele... E a gente não consegue perceber. E a gente fica... É complicado. Mas vocês falam, não, isso aqui eles estão conversando com outra... Todo mundo é um pouquinho médico, um pouquinho jurista, né? Só que o médico parece que a turma respeita porque ninguém vai meter a mão e operar, né? Ninguém vai querer meter a mão e operar. Mas tem gente que quer meter a mão e resolver uma questão jurídica complexa. Bicho, vai dar problema porque é complicado. Não é uma ciência exata, né? A ciência jurídica. Então, eu posso ter um entendimento, um colega... pode ter outro entendimento, mas tem que ter uma estrutura jurídica na coisa. E não mudou de 8 para 5 anos. Cara, isso foi um número que foi mudado na mudança, quando foi feita a alteração da lei. Muda de 8 para 5. E depois, o que vem depois de consequência disso? Né? E o pessoal ficou feliz, mudou, reduziu. Mas, galera, agora vamos ler o texto embaixo. Né? E eu acho que também faz parte um pouco do ser humano, faz parte muito assim do caráter brasileiro também, dessa coisa sonhadora um pouco romântica em achar que ele vai ganhar sem meio que fazer nada, né? E querer acreditar, não, gente, dá, mas vamos dar uma olhada, vamos fazer acontecer, certo? E, que nem a Alemanha tá fazendo o papel dela, agora vocês têm que fazer o papel de vocês, que nem eu falo, gente, alemão em 3 meses, alemão fluente, B11 aqui em 1 ano, é aquela coisa, eu faço a minha parte como professora e o aluno tem que fazer a dele. Não há milagre. A mesma coisa que a Alemanha não vai sair distribuindo para todo mundo agora a cidadania. Todo mundo tem uma liçãozinha de casa aí para fazer, pessoal. Vamos procurar se integrar na sociedade, vamos procurar aí saber alemão. Eu vou contar uma coisa da minha... Sai de casa no inverno. No inverno, eu tenho uma pessoa que conseguiu, né, ali o passaporte alemão e não sabia bem alemão. E no aeroporto, o policial da alfândega começou a falar com ela alemão e ela falou: I don't speak German, né? Não falo alemão. Ele olhou e falou: como é que você tá com esse passaporte sem saber falar alemão? Então, assim, a gente não tá falando em falar fluente, a gente não tá falando em perder o seu sotaque, a gente tá falando em conseguir se comunicar. E realmente é um carão. Então, assim, como é que vai ficar? Imagina, vocês estarem ali com o passaporte sem conseguir se comunicar, sem conseguir se virar na sociedade. Ninguém tá falando em palestra de filosofia na universidade, ninguém tem que ter esse alemão.
Mas a gente tem que ter o alemão da vida, o alemão de se virar, de crescer, de ter dignidade. Então, imagina essa situação. E ela ficou envergonhada. Foi uma situação, né, embaraçosa aí. Isso. E aí? Ó, o Flávio, meu amigo Flávio, perguntou essa lei é só para a Alemanha, tá, Flávio? Não é para a União Europeia toda, não. É só para a Alemanha. E perguntaram também se essa lei pode ser revogada. Passou várias vezes também aqui. Acho que Rapaz, pode, né? pode tudo, né? Mudou, Pode o mundo acabar amanhã. Pode acabar o mundo amanhã? Pode. Mas, assim, não tem expectativa de que isso aconteça. Porque é um processo, né, longo, demora. Agora ela pode sofrer modificações adiante. Mas é isso aí. A gente tem que contar com isso aí, certo? E como a Ingrid falou, gosta da Alemanha, quer viver aqui. Poxa, eles estão exigindo basicamente para quem quer mesmo meter a cara e tal, 3 anos, bicho. Você está aqui e se torna alemão, tá? A Ingrid falou, não precisa falar alemão para dar palestra de filosofia. Não precisa, não precisa, eu não conheço, eu acho que eu não conheço brasileiros mesmo que não tiveram contato na infância com alemão ou que cresceram aqui. Bicho, não vai ter. Assim, a gente até dá palestra de filosofia, mesmo com alemão do jeito que está, mesmo para se virar, mesmo para fazer. Acho que é isso que eles admiram, acho que é isso que eles respeitam. É, eu sou advogado na Alemanha, sou Rechtsanwalt, eu tenho o título de advogado daqui mesmo. Pô, isso para mim é uma grande honra. O meu alemão é perfeito? Não é, bicho. Agora, tu já visse eu deixando de fazer alguma coisa, falo com o meu sotaque. Às vezes tem cara que tira onda, que sotaque, não sei o quê, do meu sotaque. Mas eu estou fazendo, estou distribuindo informação, estou participando da sociedade, estou me integrando, estou crescendo e tenho certeza, se eu aplicar, não tem por que eu não ser aprovado. Aí vai falar, fala nível Ingrid de alemão? Porra, não falo. Não falo. E para ser muito sincero, não espero falar. Eu espero me aperfeiçoar, né, me desafiar dia a dia. A princípio, nunca me preocupei muito com sotaque, apesar de deixar ser importante na medida que você vai crescendo. Mas também não me vi sendo, especialmente pelos alemães, ou melhor, por quem está na pista, tá? Para quem está botando a cara a tapa, eu não vi ninguém me desmerecer pelo meu sotaque. Muito pelo contrário. Eu vi por quem não está na pista. Eu falo assim, o seu eu vi para sotaque quem não está no corre. nunca pode ser tão carregado a ponto das pessoas não te entenderem. Não entenderem. Mas, as pessoas estão te entendendo, gente, mete no peito e joga pro gol. Né? Mata no peito. Exatamente, uma coisa. Eu vim aqui falar tudo errado português e vai, faz palestra e está na rua falando português e todo mundo ainda bate palma. Então, faz parte da nossa ruim, velho. Tem que ter certas limpas pra gente seguir a vida com dignidade. Isso. Eu falo, gente, não precisa falar perfeito, não vai falar perfeito. Que nem tem uma coisa interessante. Uma coisa interessante que eu aprendi no começo. A palavra, eu tentava falar dry com esse negócio aqui, essa coçada na garganta. Só que eu, pelo meu sotaque, eu falo dry. Quando eu ia falar dry, muitas vezes não entendiam o que eu estava falando. Entendiam quando eu falava dry. Aí já é mais fácil para mim falar dry. É mais fácil para o camarada me entender no dry. Então eu vou ficar no dry. Qual o objetivo não é se comunicar ou é parecer que eu sou alemão? Eu não quero fingir que eu sou alemão. Se eu quiser atenuar o meu sotaque, é para me fazer melhor compreender. E não porque eu acho que eu vou querer, agora eu falo igual alemão. Não quero, não tenho a pretensão, mesmo se eu quisesse, para ser muito sincero, acho que não seria possível. Essa não deve ser a pretensão. Né? Porque essa pretensão vai te bloquear. A pretensão tem que ser outra. A pretensão tem que ser a vida seguir vida com dignidade, ter um trabalho bom, criar seus filhos. E não importa, que nem eu falo, estando limpo para se fazer entender, vai melhorando aos poucos se quiser. E isso vai fazer parte da sua dignidade. Eu vou contar um negócio. Quando eu estudei para obter um certo nível de certificado de professora de alemão, eu fazia aulas com um alemão. E aí eu tava querendo abafar. E ele falou uma hora pra mim, você sabe por que eu sei que você não é alemã? Eu falei, por quê? Porque
você fala certo demais. Tem hora para falar certo, e tem hora para falar errado, e tem hora para falar zoado. Você, às vezes, fala certo demais. Eu falei, caramba, então eu tô indo pro lado errado também. Tá tudo... Entendeu? Então também tem isso. Então, para você ver como uma coisa pode ser complexa. O pessoal que está falando em ser meu aluno para tirar o B1, gente, não é por nada não. Quer a melhor investimento de tempo e resultado. Eu falo isso, eu parei de ter falsa modéstia, sabe? Eu vejo resultados dos meus alunos, só isso. Então, sempre ofereço gratuito na vida, mundo. Né? Ninguém quer perder tempo, quer ser enganado, quer investir dinheiro, né? E tempo não volta. Então eu falo, vem conhecer meu curso de mão, olha, 5 dias, conhecer a plataforma, conhecer a dinâmica, o material. Com certeza eu fico muito feliz quando... Tu tem curso de dicção, de sotaque, para tirar sotaque? Ou para atenuar, pelo menos? Eu teria interesse. Vai vir. Mas nós fazemos isso ao longo, né, de todo o curso. Então, processo, quando os alunos têm que me mandar muitos áudios, muita coisa de conversação, tem muitas ferramentas, é um processo. Então, eu sei, né, quando o cara está ali no A1, os alunos estão no A1, o que primeiro eu tenho que dar uma limpadinha? Eu não posso falar tudo, senão ele dá uma bloqueada. E assim a gente vai num crescente. O pessoal do B2, a gente começa às vezes a mexer até em tônica de frase, porque eles já estão tão bem. Entonação, né? Entonação, e tal. Ou seja, mas são limpas ao longo do tempo. E é por isso que eu fico em contato com os meus alunos, porque eu falo, eu não vou jogar eles colar com um curso fechado e eles não têm esse feedback. É muito importante. E é muito importante falar assim, tá tudo certo. Não tá perfeito, mas tá tudo certo. Vamos olhar pro lado bom. Quando eles começam a mandar texto, ai, nossa, professora, veio com erro, né? Veio. Mas você viu a quantidade de acerto? Pois é. Erro, né? Tá cheio de acerto. E outra coisa, dentro do nosso contexto aqui, não é o que eles esperam. Não é o que eles desejam. Que você fale 100% sem a... Claro, se fizer, chapô, né? Mas não é... A questão é, bicho, mete a cara, faz o teu, trabalha, contribui, participa, vamos fazer uma sociedade legal, construtiva. Pontos interessantes que essa nova lei também estabelece. A importância de a pessoa não ter histórico racista, antissemita, de violência contra a mulher ou de alguma forma de discriminação contra a mulher, tá? É basicamente isso, bicho. Respeitar o Estado Democrático de Direito, a liberdade democrática na Alemanha. Então, não é para você virar, sabe, um professor de alemão. Mas é para você conseguir viver bem, viver tranquilo com o seu trabalho. Não precisa ser C1 também, não precisa ser doutor em alemão, em alguma faculdade na Alemanha, não. É trabalhar, ter sua vida, né, contribuir, se integrar. Não dá, bicho, ficar só assistindo Fantástico e Jornal Nacional, né, convivendo só com a comunidade, não pela comunidade em si. A comunidade é maravilhosa. Mas é porque assim não tem como se integrar, cara. Se não tem que se aprender alemão legal. Se não tem como você... até tem, né? Como você desenvolver negócios e tal. Mas fica muito mais simples quando há pelo menos uma mistura, né? Você realmente migrar. Migrar para ficar. E não migrar para viver numa colônia brasileira na Alemanha, né? O tempo voou. Eu fui ver agora que horas são. Que horas são? Vixe. Mais de 2 horas. Voou. Não, 1 hora é pouquinho. Não, 1 hora. Eu achava que a gente ainda iria ficar conversando aqui um monte. Mas é isso, pessoal. Para nós começarmos aqui a dar um rumo à finalização da live, eu acho que as pessoas podem entrar em contato com você, né? Que te virem aí, que tem condições, ou como a gente falou, cada caso é um caso. E é isso. E nós esperamos que muita gente que se enquadre, consiga dar esse passo, eu falo, gente, conseguir realizar sonho, estar feliz, descansar no final de semana, receber seu dinheirinho, ir passear, criar seus filhos, levar uma vida digna, é isso que a gente quer, é isso que eu quero para todo mundo. Pois.
Exatamente. Bom, quem quiser né, conhecer nosso trabalho, a gente tem um perfil aqui no Instagram também, que a gente compartilha informação jurídica relevante sobre direito alemão. É, quiser marcar consulta ou conhecer mais os nossos serviços, perguntar algo sobre nossos serviços, pode entrar em contato por e-mail, tá? Tem um link lá na bio do nosso Instagram, né? Tem acesso direto ao nosso calendário, tem e-mail, tem a nossa página, nosso website, tá? Eu geralmente não respondo direct, tá, gente? Porque é muita pergunta e, tipo, se eu for ficar respondendo direct de pergunta, aí eu vou viver respondendo direct, sabe? Então manda por e-mail, que a gente, né, trata a sua situação adequadamente, oferece o serviço adequado, marca um horário direitinho e trata a coisa com a devida atenção, né? Que ela merece. Exatamente. É isso então. E o pessoal que for ganhando aí naturalizado, conforme o tempo for passando, coloca lá uma fotinho, marca a gente. Eu vou ficar muito feliz. Joia. Doutor Luciano, grande beijo. Muito obrigada por tanta informação, por tanta dedicação aí, né, ao serviço social, às pessoas de coração. E mais lives virão. Obrigada mesmo. A todo mundo que Obrigado participou, você, querida. mandou beijo e mandou tanta pergunta que não deu para responder, infelizmente, também um grande beijo e logo mais estaremos aí também com outras lives, comemorando também os 10 anos da Deutsche und Deutschland. Boa. É isso então, pessoal. Um beijo a todos. Tchau, gente. Até a próxima.